Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é André Oliveira. No vídeo de hoje nós vamos falar desse dia especial que é o Dia dos Pais. Qual é a nossa função, qual é o nosso papel como pai? É muito interessante pensar nisso num momento onde a sociedade está clamando por pessoas mais presentes, por relacionamentos mais sólidos, que construa possibilidades de vivermos em uma sociedade onde o nosso eu, a nossa pessoa em si, se concretize de maneira mais suave e mais plena. Então é interessante essa mensagem aqui, pensar em qual é a nossa atitude como pai, qual é o nosso lançar-se. Eu falo muito disso porque a vida é um lançar-se e a função paterna é também lançar-se no mundo de descobertas, no mundo de desafios, no mundo de construção de um sujeito em que nós seremos então a base para essa pessoa, para esse ser que vem surgindo em nossa vida. Quanto de nós nos espelhamos em nossos pais, mesmo que em processos que foram construídos aí de forma talvez negativa, mas aquilo existe dentro de nós, aquilo está presente dentro de nós. Ou nós construímos de forma contrária, ou nós carregamos um pouco daquilo que nossa descendência construiu dentro de nós. Quantas pessoas às vezes nessa data liga ao papel da paternidade, liga ao pai de forma dolorosa, de forma que machuca, que ainda machuca dentro de si, porque a relação foi uma relação difícil. Quantas crianças nesse momento talvez não tenha a oportunidade de celebrar esse dia, porque o pai é ausente, porque o pai é desconhecido. Então, pensar nessa dimensão é pensar numa dimensão de vida, numa dimensão de construção de sujeito, de construção de personalidade. Esse pai não é só a figura paterna, não é só a figura que provém, não é só a figura que traz os recursos necessários para conduzir e alimentar a família, atender às necessidades fisiológicas. Mas o pai é aquele que também tem a função de cuidar. O pai também é um responsável pelo cuidado. O pai também precisa se lançar nessa tarefa de cuidar e de auxiliar na construção da família. É aquela pessoa que abraça também, é aquela pessoa que também é vulnerável, que tem sentimentos e que precisa construir isso, né? O papel do pai durão, turrão, que não se emociona e que não se fragiliza diante das dificuldades, diante dos sentimentos, diante da vulnerabilidade da criança, da família. É um pai que está ligado a um padrão passado e que hoje, cada dia que passa, nossos estudos, nossas pesquisas têm provado que quanto mais você foca na emoção, quanto mais você entende da emoção e auxilia as crianças, auxilia as pessoas a superarem medos, a superarem obstáculos, ou se construírem emocionalmente forte, nós estamos caminhando para uma construção de um indivíduo mais seguro, mais pleno, mais conhecedor de si. O proteger é uma tarefa paterna, mas o proteger precisa ser entendido não como proteger de tudo quanto for os desafios. É interessante também esse lançar, mas um lançar para a descoberta e um proteger daquilo que fere, daquilo que machuca e que ameaça a integridade da criança. E não um proteger evitando com que essa criança passe por sofrimento, passe por situações desafiadoras ao longo da vida. Isso é necessário para a construção desse ser. Muitas vezes nós, enquanto pai, pensando naquilo que nós não tivemos, deixamos com que nós oferecemos tudo à nossa criança para suprir aquela carência que nós tivemos. Mas foi justamente aquela carência, foi justamente aquela dor, foi justamente aquele sofrimento que criou em nós resiliência, capacidade de superar desafios. E é interessante pensar nessa dimensão. Auxiliar nossa criança a passar por esse processo é mais interessante que evitar que eles
sofram ou que eles passem por desafios que são desafios de construção da sua identidade. Outra questão interessante a pensar no papel paterno é o exemplo. Nós servimos de modelo, nós somos o modelo da criança, nós somos o modelo da construção daquele que está sob nosso cuidado, que nasceu de nós, que é parte da nossa história. E esse modelo é um modelo que é espelhado por essa criança. Quando nós perguntamos a uma criança com quem ela quer parecer ou igual a quem ela quer ser, geralmente ela se volta para nós e diz: eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual à mamãe. Isso mostra que nós somos o modelo, nós somos o espelho, o reflexo das atitudes dessa criança. Eu sempre digo que quando uma criança apresenta um problema de comportamento, é um espelhamento que ela está fazendo, porque isso já existe em algum lugar, pode não ser diretamente da família, mas está ligado a alguém, está ligado a alguém que tem influência direta e que exerce um modelo para essa criança. Então é muito interessante que nós, como pais, nesse dia e ao longo de toda a nossa vida, passamos a refletir sobre isso. Que modelo você está sendo para o seu filho? Que construção de sujeito você, enquanto pai, está determinado a ser para que essa criança se espelhe em ti como modelo? Como o teu pai, como o meu pai, como nossos pais foram para nós modelos. Modelo de quê? Modelo de que conduta? Talvez você não consiga dimensionar isso como um modelo talvez positivo, talvez seja um modelo, como eu disse no início do vídeo, que causou sofrimento, que causou revoltas, mas foi um modelo que te colocou a pensar, a reagir de forma contrária a isso, e agora, no seu papel de pai, você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de reconstruir, de ressignificar essa história com teu filho. Pense na dimensão desse papel paterno. Esse pai que também é exemplo, é um pai que é atuante, é um pai que é presente, é um pai que está nos momentos em que aquela criança, nos momentos em que a família em si precisa dessa figura, precisa dessa personagem, atuando de forma significativa na vida desse ambiente, na vida dessa criança. O pai atuante não é aquele pai que está presente o tempo todo, mas é o pai que nos momentos certos, na hora certa e no tempo que tem disponível, aproveita da melhor forma. Há crianças que nesse momento, há crianças que vão exigir mais dos pais, há crianças que vão querer passar mais tempo com o pai, há crianças que vão querer conversar mais, há crianças que vão querer incentivo, que vão querer abraço. É interessante que nós, como pais, também possamos aprender quais são as linguagens de amor, quais são as linguagens que nossa família, que nossa criança demanda de nós como pais. O papel paterno é um papel de gratidão, é um papel muito significativo e muito bonito na sociedade. É um papel que, nesse outro ponto que eu quero abordar, a gente chama de papel de líder. Quem somos nós como líder? Que inspiração nós geramos para nossas crianças? Que inspiração nós geramos para nossas famílias, para o ambiente que nós estamos convivendo, que nós estamos nos relacionando? O líder, o papel de líder é aquele que prepara a pessoa para assumir papéis de significância no mundo. Prepara um novo sujeito, que seja seu filho, que seja qualquer pessoa da família ou do ambiente que você vive, para assumir lideranças, assumir possibilidades de construir com base naquilo que você inspira. O papel de liderança na paternidade é muito significativo. É um papel que incentiva sonhos, que chama a atenção nos momentos certos, mas que também incentiva. A gente trabalha muito isso no papel de liderança, quando a gente fala de relacionamentos,
e liderança como afagos e palmadas. Por que afagos e palmadas? Afagos é o momento em que você incentiva, olha, você está no caminho certo, você está na direção certa, tem o meu apoio e vai lá, executa, vai lá e faz. Parabéns pelas atitudes que você está tendo. Isso a gente chama de afago, de incentivo. E também de palmadas. Palmadas não no sentido literal, mas no sentido de, olha, precisa corrigir a rota, precisa organizar o caminho. Olha, isso aqui não está de acordo com as condutas, não está de acordo com os valores familiares, não está de acordo com o modelo de construção de sujeito que o pai deseja, que o pai como líder deseja. Então, mostrar o caminho certo, conduzir pelo melhor caminho, o caminho de valores, o caminho de construção, conduzir por um caminho reto, por um caminho de valores é fundamental. E esse papel do pai como líder precisa estar realmente definido e alinhado com o propósito e com essa tarefa de sermos pais nos dias de hoje. E por último, o papel do pai como treinador. O que é isso, André? O papel do pai como treinador é aquele pai que ao longo de todo o processo segura na mão, repete todo o ensinamento com calma, com paciência, para que aquela criança, aquele ser em construção, vá ao longo de sua vida experimentando, errando, construindo, até que todo o processo seja claro ao longo de sua vida. Eu me lembro muito bem de meu pai como treinador. E meu pai como treinador foi uma excelente pessoa. Tivemos alguns obstáculos ao longo da vida, mas sou muito grato ao meu pai por tudo que me produziu, por tudo que me ensinou ao longo da vida. E uma das coisas que eu me lembro muito bem do meu pai como treinador, como líder, foi o dia que, pela primeira vez, ele me levou para trabalhar junto com ele na roça mesmo. E ele preparou desde a ferramenta, a enxada, tudo adequado ao meu tamanho. Isso, meu pai não sabia disso, meu pai não tinha nenhuma instrução para lidar, por exemplo, com a disciplina positiva, que é hoje o método mais revolucionário para os pais. Meu pai não tinha esse ensinamento, mas meu pai me conduziu de forma tão motivadora, de forma tão atraente, que me fez sentir aceito, me fez sentir parte daquele ambiente, preparando a minha pessoa para enfrentar os desafios. E eu me lembro muito bem que ele fazia primeiro e me ensinava como fazer, e me assistia ao longo do processo, pacientemente, com calma e com uma alegria imensa no coração, foi me ensinando a trabalhar ao longo de toda a sua vida. E disso eu guardo com eterna gratidão até os dias de hoje. Meu pai me ensinou a fazer com excelência tudo aquilo que dizia respeito à nossa atividade rural. E eu sou muito grato a isso, desde organização, desde excelência, desde qualidade, porque meu pai é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que me ensinou a me lançar-se para a vida, fazendo dela o melhor que eu pudesse fazer. Me ensinou valores, me ensinou trabalho, me ensinou a ser responsável por uma família, a ser responsável pela minha própria pessoa e a me lançar no mundo. E essa é a tarefa que eu hoje desempenho com minhas filhas também, lançar-se para o mundo, corrigindo rotas que de repente foram omissas, foram falhas por parte do meu pai, mas sendo grato a tudo que ele me ensinou, sendo grato principalmente por ter me dado a vida. Assim, eu conduzo minhas filhas com essa mesma gratidão, a gratidão de lançar-se e de ter uma atitude que seja significativa, a gratidão de trabalhar como exemplo, para que elas possam se espelhar no que eu faço, no que eu falo e na forma como eu estou agindo. E a gratidão por ser líder e por ser um treinador. É claro que ao longo desse processo eu também vou cometer minhas falhas,
mas o conhecimento que eu tenho acesso hoje é o que me faz ser grato ao meu Pai e a conduzir a minha vida com a gratidão também de ser pai de duas crianças maravilhosas. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Nós estamos iniciando um trabalho de divulgação do nosso conhecimento e é muito importante o seu apoio nesse momento. Agradecemos muito, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.